Olá, pessoal, bom dia. No ar, agora, através da Rádio Eldorado FM 87.9 e pelo canal do YouTube Otivista Paracatu, ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação, Antônio Vieira Tonhão e Otacílio Pereira. Oferecimento, Movimento Verde de Paracatu, Coperfan e VIP Studio. O nosso bate-papo de hoje é a respeito da saúde mental. Estaremos conversando com o Dr. Robson Ferreira dos Santos. O Robson ele é mestrado em Estratégia, Competitividade e Inovação pela Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais, em 2013, graduado em Psicologia, em 2003, pela Unifenas, em Alfenas, graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Goiás, em 2007, especialista em terapia cognitivo-comportamental em 2014, especialista em filosofia e existência pela Universidade Católica de Brasília, MBA em gestão de negócios, Fundação Getúlio Vargas, em 2009. Ele é formado também em ACT e DBT pelo Instituto Beck dos Estados Unidos. ACT é Terapia de Aceitação e Compromisso e DBT é Terapia Comportamental Dialética. São terapias comportamentais contextuais, terceira geração, focadas em aceitação, mindfulness e mudança comportamental. A ACT foca em flexibilidade psicológica e valores, enquanto a DBT, padrão de ouro para desregulação emocional e borderline, combina aceitação e mudança para lidar com emoções intensas. Ele tem também formação em terapia de esquema, né, dos Estados Unidos e é avaliador do MEC para atos autorizativos e de reconhecimento de cursos superiores. Para quem não sabe, o MEC é o Ministério da Educação e Cultura. É professor do Uniatenas e mais de 20 anos na docência e psicoterapeuta. Bom dia, Otacílio. Bom dia, Tonhão. Bom dia a você que nos acompanha aí pela Rádio Eldorado FM, pelo YouTube. O Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro, é um marco global para promover conscientização sobre a importância de cuidar da mente. Instituído pela Federação Mundial de Saúde em 1992, essa data nos convida a refletir sobre o impacto do bem-estar mental em nossas vidas e na sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde mental é definida como um estado de equilíbrio do qual o indivíduo pode usar suas habilidades, lidar com o estresse diário, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade como um ser atuante. Bom dia, Dr. Robson. Fala para os nossos ouvintes aí, desse processo integrativo do ser humano e a saúde mental. Bom dia, Tonhão, bom dia, Otacílio. Primeiro de tudo, é um prazer poder compartilhar um pouquinho de uma boa conversa, né, trazendo um apimentamento aí, né, para essa pimenta malagueta, né? Bom, quando a gente fala dessa integração da saúde mental, é importante e muito importante a gente observar que a fala é feita por um psicólogo, mas a saúde mental ela não é feita só pela psicologia. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de outros profissionais que são de suma importância, como o psiquiatra, o educador físico, o nutricionista, todos os outros profissionais que diretamente estão ligados nessa sistematização de saúde mental. Para quê? Para que a gente possa oferecer para a população, para cada sujeito, uma qualidade de vida que trabalhe para que ele tenha uma melhor performance na sua vida cotidiana. Então, todas as vezes que nós falamos em sistematização da saúde mental, toda vez que nós falamos de integralização de cuidados em saúde mental, a gente está visualizando um ponto final no processo de construção da performance do indivíduo. Tá? Então, se a gente pensar numa máquina ou num carro, se ele não tiver manutenção, se ele não for nas oficinas corretas, não fizer as manutenções adequadas, o que vai acontecer a médio e longo prazo? Ele vai diminuir performance.
Então, um motor que tem X cavalos, uma potência específica, ele vai perdendo essa potência no decorrer da vida útil do automóvel. A mesma coisa vai acontecer com o sujeito, ou seja, com cada um de nós. Se nós deixarmos essa integralização de cuidados de lado, fatalmente, em curto, médio prazo, nós perderemos performance. Ou seja, eu vou ter mais dificuldade para sair da cama, eu vou ter mais dificuldade para poder atingir os níveis de conhecimento que eu desejo, para alcançar os objetivos que eu quero. Então, é muito importante que a gente perceba que a saúde mental ela não é feita somente acerca de um profissional e ela não é feita somente dentro de um universo profissional. Ela é feita a partir do autocuidado cotidiano desse indivíduo. Nesse mundo moderno e corrido que a gente vive, e as pessoas hoje têm muito acesso a informações e etc. E é comum a gente perceber uma população muito mais acelerada em todos os aspectos. E é comum também a gente que trabalha aí com pessoas, né? É comum as pessoas estar sofrendo hoje o que chama de estresse. A saúde mental, ela interfere na vida cotidiana e na saúde física, doutor? Vamos pensar primeiro de tudo uma coisa. O que é o estresse? Né? E qual a utilidade dele? O que a gente fala, e como estava dizendo anteriormente, tudo que atrapalha a performance deve ser objetivo ou motivo de se acender uma luz amarela. Tá? Para que eu possa sair de casa, para que eu possa trabalhar, para que eu possa cuidar da minha família, dos meus filhos, para que eu possa alcançar os meus objetivos, eu preciso fazer um movimento, certo? Um movimento no meu corpo, um movimento na minha mente, um movimento nas minhas ações, para que eu possa alcançar isso. Então, o estresse, ele é algo que a sua medida adequada, ele pode contribuir para que esse indivíduo alcance os seus objetivos. Não, claro, se diminuir a performance. É óbvio que quando nós falamos de estresse do ponto de vista clínico, psicopatológico, que precise de um tratamento, que possa evoluir para um burnout ou coisas do tipo, que possa afastar esse indivíduo dentro do ambiente de trabalho, afastar esse indivíduo do ambiente social, da sua família, a gente está falando de uma conduta psicopatológica. Isso precisa de tratamento. Mas quando a gente fala de estresse, eu acho muito interessante a gente desmistificar isso, sabe, Tonhão, Tacílio? É muito comum que as pessoas usem terminologias clínicas de uma forma banal e até para mascarar alguns comportamentos. Por exemplo, o indivíduo, ele é desproporcional a maneira que ele age com as suas emoções e quando chega em casa ele se acha no direito de agir de forma agressiva com a esposa, com os filhos, acha-se na qualidade necessária para poder tratar mal uma pessoa na rua, uma pessoa no comércio e justifica isso através de um estresse. É porque o meu trabalho é assim, é porque eu estou estressado, coisa do tipo. Ou seja, uma das coisas que a gente mais tem que combater dentro da saúde mental são essas banalizações de contextos e termos. Tá? No início do seu questionamento, você disse para mim que nós vivemos uma sociedade da informação, e eu concordo com isso, mas que as pessoas têm acesso a essas informações, e eu acho pertinente, vejo isso a todo momento, só que a gente tem excesso de acesso e falta de profundidade. É como se eu tivesse a oportunidade de ler 60 livros só às orelhas. Você considerando aqui essa máquina que a gente carrega ela 24 horas por dia, quase, que é o celular, que é uma tela infinita. Às vezes você pega ali um determinado assunto, ouve ali 30 segundos, passa para outro assunto, é como se fosse nesse aspecto. Você não aprofunda, você tem uma informação que pode te servir do seu interesse. Quando chega no aprofundamento da informação que pode te levar a uma mudança de comportamento, você muda de tela. Seria nesse aspecto? Justamente. E é aí que a coisa começa a ficar
delicada. Porque se eu tenho uma overdose de informações superficiais, eu tenho uma deturpação de profundidade. Ou seja, eu tenho muita gente que acha que sabe muita coisa, mas de fato não sabe nada, profundamente de nada. Eu estou acabando de ler um livro, eu acho que hoje é um dos filósofos mais lidos pela sociedade mundial, que é o Xu Han, e ele fala muito no livro dele, A Sociedade do Cansaço, e aqui vai até uma indicação, e acabei semana passada um outro que ele fala, o título do livro é Conversando sobre Deus, falando sobre Deus, e ele fala muito disso, de que nós temos na mão uma tela infinita, nós temos na mão uma possibilidade de dopamina automática, mas nós perdemos algo de mais fascinante, que é o olho no olho, que é a atenção demorada, que é o cuidado em debruçar-nos sobre as informações. E isso é um problema muito grande. Por quê? Porque tem se construído a ideia de que se você não tem uma vida feliz de acordo com aquilo que está proposto numa tela, que você não tem uma vida próspera de acordo com o que está proposto na tela, você não tem uma razão de vida. Mas aí eu volto um pouquinho, eu volto lá no século IV a.C., e isso tem até nas páginas do livro, e com Sócrates. Sócrates, quando tinha uma grande dúvida, ele ficava 2, 3 semanas recluso da sociedade, debruçado sobre aquela dúvida. Debruçado sobre aquela dúvida, tentando entender qual era a resposta adequada para aquilo, o que ele estava sentindo sobre aquilo. E nós não. Uma pequena fagulha já faz com que nós tenhamos uma atitude tão grande e uma resposta tão grande àquilo que está sendo plantado que a gente não consegue estabelecer relações profundas, a gente não consegue estabelecer conhecimentos profundos, a gente não consegue ter as nossas próprias ideias. E isso é uma grande vantagem para aqueles que manipulam, para aqueles que querem levar o comportamento humano, levar a razão humana, levar o raciocínio humano para o lugar onde eles desejam. Por isso é importante que a gente perceba que nós não estamos, em saúde mental, preocupados com descobrir verdades. Nós estamos preocupados em fazer com que os indivíduos, através dessa profundidade, entendam quais são os termos que ele está usando, por que ele está usando esses termos, quais são os conceitos desse termo e se é aquilo mesmo que ele tem. Será que é estresse ou será que é só uma desculpa para poder ser agressivo dentro de casa? Ô, Robson, eu queria puxar aqui para alguns pontos que eu anotei. A gente vê que pelas redes digitais, que o povo chama de redes sociais, que de sociais eu não acho que não tem nada de social, que os seres dito humanos, que também não são só humanos, porque são compostos por milhões de outros seres, né? O organismo dele, mas eu entendo que o ser humano ele está doente. Toda a humanidade está doente. Aí, como você é um especialista, eu quero te perguntar o seguinte. Dentro dessa visão que eu te passei aí, minha pessoalmente, você acha que existe algum ser humano que não esteja doente mentalmente? Tonhão, será que o homem está de fato doente? Ou será que ele aprendeu a acreditar que aquilo que ele vive é uma doença? Vou te explicar um pouquinho sobre isso. Quando nós temos um manual DSM, tá? Que é um manual, é um código de diagnósticos. Quando ele surge a primeira versão, ele tinha pouquíssimas páginas, com pouquíssimos transtornos. Nós estamos na 5ª edição, revisada, e ele tem mais de 2.000 páginas. Fazendo o quê? Fazendo com que nós entendamos uma psicopatologização do comportamento humano. O que é isso?
entender que o nosso modo de ser, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, ela se enquadraria em algum tipo de psicopatologia. Esse é um primeiro raciocínio voltado para a perspectiva técnica. Tá? E é uma luta muito grande da psicologia, da saúde mental de uma forma geral, em tentar não psicopatologizar, ou seja, não tentar colocar o comportamento humano dentro de uma doença. Segundo, entendendo a perspectiva que você me fez o questionamento, eu entendo que, primeiro de tudo, nós temos aí um ser enigmático. Enigmático porque somos indivíduos. Sendo indivíduos, somos formados por aspectos bio, psicossociais e espirituais. Somos frutos de uma história, da história que construíram para nós, da história que nós construímos e na história que nós vamos deixar para o futuro. As gerações, elas se alteram de acordo com o tempo e com a história. Se alterando de acordo com o tempo e com a história, os conflitos de geração fazem com que a gente enxergue comportamentos que muitas vezes eles não existiam ou estavam velados. Acredito que nós vivemos uma epidemia de depressão, de ansiedade. Nós vivemos, sim, tempos onde ninguém está 100% bem. Tá? Vivemos tempos onde chega a ser engraçado, mas metade da população faz uso de medicamentos controlados e a outra metade fará em um pouco tempo. E o nosso erro comportamental, que é a diminuição da tolerância, tem feito com que a gente se debruce na falta de alguns valores que eram muito caros para nós. E quando a gente perde o uso cotidiano desses valores e passa a tolerar aquilo que é... Eu costumo dizer muito isso dentro de sala de aula, às vezes, sabe? Que é tolerância por conveniência, ou seja, eu tolero aquele que aos meus olhos são agradáveis, aqueles que aos meus olhos são factíveis de poder, de influências ou coisas do tipo, e aqueles que não são, eu simplesmente taxo de alguma maneira específica. Isso vai adoecendo as relações. Isso vai adoecendo as relações. E essas relações adoecidas adoecem a população, mas em todos os seus aspectos. Biológicos, psíquicos, sociais, espirituais. Nós temos pontos de fusão ou prestes a explodir em todas as áreas que se constroem o indivíduo. Por isso não é difícil você ver, por exemplo, casais jovens dizendo: eu não quero ter filhos, eu não quero propagar, como que eu vou colocar um filho nessa sociedade desse jeito? Mas, muitas vezes, é mais experiencial nós visualizarmos a doença lá fora e não cuidarmos muito da nossa doença. Você se referiu aí na sua fala anterior ao filósofo Sócrates, né? Desse tempo de reflexão dos problemas. Eu lembro muito de uma ação de Sócrates, que é dos 3 crivos, ou das 3 peneiras, né? E isso faz muito sentido hoje na nossa realidade, especialmente, como destacou aqui o Tonhão, dessa rede infinita que nem é social, porque às vezes você é sozinho, recebe as suas informações, divulga as suas informações do seu ponto de vista. E o Sócrates, ele falou que, nessa reflexão dele, que você precisa passar tudo pelas 3 peneiras, né? A primeira peneira é a peneira da verdade, né? Você está vendo, você está lendo, você está ouvindo, está recebendo. É verdade? Tá ali, tem certeza disso? Bom, se você não tem certeza se é verdade, mas pelo menos isso é bom. A utilidade disso para alguma coisa, ela vai servir para ajudar, refletir em alguma coisa, ou pelo menos, se ela não tem esse caráter, qual que é a utilidade dela num contexto maior que a gente está. Eu acho que essa reflexão ela é importante para a gente compreender isso, porque tem um outro filósofo que fala que corpo sã, mente sã, corpo sã. E a doença mental, ela essencialmente
atribuída à nossa capacidade de sentir, de pensar, ou seja, esse inimaginário que é a mente. Não é a parte física, mas ela reflete diretamente na parte física e na parte social, que dependendo do nosso comportamento, a gente afeta, não é só os que estão ao nosso redor, aqui a nossa família, é a sociedade que a gente vive, que é o princípio da relação com a comunidade. A psicologia é uma ciência que ela nasce com suas bases na filosofia. Em um determinado momento, ela precisou optar se ela continuaria a filosofia ou se ela seria outra coisa. Por isso que muitas vezes nós vamos nos remeter à filosofia, aos conhecimentos tradicionais da filosofia, para poder argumentar e costurar os nossos contextos. E nesse sentido, vários teóricos dentro da filosofia vão trazer para a gente elementos muito sólidos para que a gente possa fazer uma leitura da sociedade. A filosofia ela não está preocupada com as respostas, e sim com as perguntas. E a partir das perguntas, buscar realmente a verdade. E eu acho legal porque eu gosto de usar a expressão verdade do latim, que significa veritas, que é nada mais nada menos do que ver de perto. E volto em Churran, né, onde ele diz isso, né, que você precisa se debruçar na coisa, né? Porque quem conhece a verdade? Aquele que se debruça sobre ela. E não aquele que escutou alguém falar. Ah, disseram mal de você. Quem disse? Eu vou lá perguntar para ele. Porque veritar é isso, é ver de perto. A ciência se apropria disso, né? De ver de perto, de experienciar, de ouvir. E muitas vezes a gente fica com a verdade contada por o outro, que na verdade não é uma verdade, é um ponto. Um ponto de vista. É um ponto, né? E a verdade e um ponto é só um ponto de uma verdade. Ela é só uma fala em cima das minhas crenças, em cima dos meus conceitos, em cima dos meus interesses. Nada mais além disso. É por isso que a gente passa o que não tolera com 15 segundos, com 10 segundos, com 5 segundos. Uma curiosidade, eu tô dentro da sala de aula tem muito tempo, trabalho com formação. Quando foram determinar o tempo de duração de uma aula, eles fizeram uma pesquisa em dizer assim, quanto tempo que uma criança pode ficar presa atenta em um único tema. E aí entenderam, a partir dos dados abordados, acolhidos, que ela ficaria até 50 minutos. Por isso a aula, 50 minutos. Fizeram novamente agora em 2020, pós-pandemia, 2022, pós-pandemia. E hoje, assustadoramente, a mesma criança fica retida num único assunto, com atenção, no máximo 13 minutos. Por que que os vídeos... Por que que a rede social é composta de vídeos curtos? Justamente pela tolerância de atenção. Ou seja, nós não estamos preocupados em nos atentar às coisas. Nós não estamos ocupados em ouvir. Nós estamos ocupados em falar. E muitas vezes, no começo da fala de alguém, nós já estamos parados para não ouvi-la e simplesmente já articulando o nosso próprio argumento. Ou criticando já para sair do assunto, né? Sim. Ô, Robson, eu fico muito preocupado com o que nós estamos vivendo hoje, na humanidade. Por isso que eu falo com você, será que tem alguém que não esteja doente? Porque para mim o que está acontecendo é um distúrbio gigantesco. Por outro lado, eu volto atrás um tempo, tenho 70 anos, então eu desde 5, 6 anos de idade eu lembro de muita coisa, né? Então eu fico analisando o seguinte, antigamente era a mesma coisa de hoje. Aí entra aquela frase que o pessoal fala que o povo hoje saiu do armário por causa das redes sociais. Porque toda a vida a gente teve a questão do racismo, do preconceito. Como eu estava conversando antes com você, fora do ar, a questão do apartheid, né? Que esse apartamento, essa divisão que tem do negro, do branco, do pobre, do rico, e aí tem N preconceitos no meio dessa história toda, né? Então, hoje,
Eu entendo que hoje acontece a mesma coisa que acontecia quando eu era criança. Esses preconceitos, discriminação, um passar o pé no outro, um dar rasteira no outro, um ter vantagem sobre o outro. Então, não vejo diferença nenhuma. E aí entra aquela história do cidadão hoje saiu do armário. Entendeu? Aí eu não sei como que você entende isso, como você tem visão sobre essa questão da saída do armário. Primeiro de tudo, por mais que a terminologia, a expressão, ela faça com que a gente entenda o que está sendo dito, né? A própria expressão sair de algum lugar já é uma expressão carregada de alguns conceitos pré-estabelecidos, né? Então, na verdade, muito se calou durante muito tempo. E o fato de ter se calado por muito tempo... Aceitou calado. Isso. O fato de ter se calado por muito tempo fez com que nós tivéssemos a percepção de que muitas vezes não existia mais. Porque a sociedade, de uma forma geral, ela abafa. Ela abafa. Eu gosto muito da ideia de que, enquanto, Tonhão, aqueles que não sofrem pelos preconceitos não lutarem para que eles sejam sanados, a balança não pende. Enquanto só as mulheres lutarem pelos seus direitos, a balança não pende. Precisa-se ter homens que lutem pelos direitos delas. Não é só não ser machista, é ser antimachista. Não é só ser apto a entender ou discutir determinadas minorias. É também, ideologicamente, se posicionar frente a isso. Se posicionar, porque todas as vezes que nós falamos nessa expressão que eu acho pertinente, do apartar, do separar, nós precisamos entender qual lugar nós estamos dentro disso. Se eu venho de um lugar de riqueza, se eu venho de um lugar de educação, se eu venho de um lugar onde a família tradicional, e aí a gente bota isso muito entre aspas, tá? Se propõe, eu não consigo visualizar o lugar do outro, daquele que hoje eu estou dizendo que está aparecendo, mas ele precisa ter voz. Ainda bem, e aí não sei o que vocês pensam disso, mas ainda bem que a gente consegue ouvir esses gritos que por muito tempo ficaram agarrados ou amarrados na garganta, sabe? Ainda bem que a gente consegue ouvir o discurso do filho do pobre, que virou doutor e que tem autoridade na fala. Ainda bem que a gente consegue ver negros dentro de uma sala de aula, estudando o curso que quiser fazer. Ainda bem que a gente tem mulheres em lugares de destaque, porque não porque é um favor, mas porque é competência, porque é o lugar dela. Sabe? Ainda bem que a gente tem isso. Agora, quando a gente pensa assim, sempre foi desse jeito, a fala do sempre foi desse jeito, ela é um tanto quanto difícil de engolir, porque ela se torna um tanto quanto cômoda em dizer, eu sempre fui assim, e sempre você. É a fala da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A sociedade, se a gente quer uma sociedade diferente, com saúde mental, com mudança de atitude, disruptiva, a gente precisa tocar nessas feridas, a gente precisa tocar nesses lugares. A gente precisa entender, olha, você não foi aceito porque existe uma estrutura, mas agora você precisa entender, dentro da construção, que a saúde mental ela é necessária acerca de quê? Acerca dos discursos que você vai fazer. Agora, Robson, a gente fala muito sobre a questão dos direitos, né, igualitários, de democracia. E eu, em cima disso que você está falando aí, acabou de falar, eu fico pensando nessa polêmica que está no Brasil hoje com relação à jornada de trabalho. 5 por
por 2 ou 6 por 1? O que vai fazer? O pessoal vai ter que trabalhar 6 dias e folgar um. Aí, igual está acontecendo na Argentina, agora acabou tudo quanto é direito do cidadão lá. E como que a gente faz numa situação dessa em termos de bem-estar? Porque o bem-estar tem tudo a ver com a questão da saúde mental. O bem-estar, né? Se você trabalha 6 dias na semana, chega um dia na semana, você está morto, você chega na sua casa, você não tem tempo de conviver com seus filhos, com sua família, e aqui ainda tem muito benefício, porque aqui no nosso município, por exemplo, não tem trabalhador que levanta 3 horas da manhã para ir trabalhar e que chega 11 horas da noite em casa, né? Se tiver um ou outro caso, muito raro. Então, diferentemente dos grandes centros, porque os grandes centros é quase impossível. Então, o cara tem uma saúde mental. Tem muitos lugares aí que o trabalhador passa mais tempo no transporte do que no trabalho ou em casa, né? O cara levanta, Otávio, 3 horas da manhã para chegar no serviço às 7, pega aqueles ônibus lotados, sem condição nenhuma, sem ar-condicionado, sem conforto, sem nada. Quantas vezes eu fui para Brasília, chegava em Brasília de manhã cedo, pegava um ônibus para ir para o centro da cidade, ia daqui para Brasília de ônibus, chegava lá, pegava um coletivo. A maioria do pessoal dormindo, até dentro do metrô. Entendeu? Então, como é que você quer que um cidadão desse tenha saúde mental, beleza? Não tem jeito, não tem. Então, essas questões de conquistas, de mudança comportamental da sociedade, tem também a ver de mudança comportamental de quem induz essa mudança, que é o poder público. E o poder público, muitas vezes, ele está interessado em chupar o sangue do trabalhador até a última gota. E aí fica essa desigualdade e conflito e desregulação que nós temos, né? Nós precisamos entender de que lugar que nós estamos falando isso. Porque, como a gente citou anteriormente, as redes sociais, os discursos de prosperidade, coisas do tipo, e não é segredo para ninguém que há uma romantização do trabalho exaustivo. Há uma romantização de que o indivíduo só vai conseguir fazer as coisas se ele acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, ficar na empresa até 10, 11, meia-noite, ir para casa, acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado. Existe uma romantização disso. E nesse sentido, a gente vai falando em cima do teu questionamento, Tonhão, para a gente pensar o seguinte: de que lugar que nós estamos falando? Daquele que romantiza o processo de trabalho, ou daquele que é o cidadão comum, que entende que ele vai ser um assalariado, que ele vai precisar buscar essas cargas horárias de trabalho e que ele vai ter que dar qualidade de vida, ou mínima qualidade de vida para sua família. Então, de 2 lugares distintos, a gente polariza isso. Infelizmente, a gente polariza. Porque você vai ter, de um lado, esse discurso de prosperidade que vai dizer que não precisa, ou seja, o indivíduo precisa trabalhar 7 dias por semana, 12, 14 horas por dia, e vai existir num outro ponto indivíduos que prezam por essa jornada e necessitam de uma legislação consciente, adequada e de um poder público que veja por esses indivíduos. A saúde mental, acredito eu, que esteja muito mais ligada a você dividir como a própria ideia budista propõe, né? 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso e 8 horas para o lazer. E 8 horas para o lazer. Intercalando isso, porque cada vez que eu desequilibro essas perspectivas, eu tenho um prejuízo. E a gente falou no início que é performance. E se a gente tem um desequilíbrio, a gente tem diminuição de performance. Não dá para a gente romantizar, né? Então, toda vez que a gente vê o combate a esses discursos de jornadas 5x2, jornadas em detrimento da jornada 6x1. A gente está vendo de um lugar de indivíduos que estão construindo esse raciocínio de que a gente precisa trabalhar das 5 da manhã às 11 da noite, sem descanso, porque senão nós não vamos alcançar os nossos objetivos. E quais são os nossos objetivos? Boa pergunta. Nós vamos responder essa no próximo assunto. Você que chegou agora aí, nos acompanhando nosso programa, nós estamos batendo um papo aqui com o Dr. Robson sobre saúde mental. Ele que é, além de professor, ele
é psicólogo, psicoterapeuta e trabalha aí auxiliando aí não só no aprendizado, mas também no tratamento das doenças que a gente, na sociedade moderna, já costumamos a dar nome para várias delas, né, doutor? Hoje, a saúde mental, que é qualquer problema quase que a pessoa tem hoje no seu equilíbrio, já tem um nome e um tratamento para isso, não é bem verdade? Sim. A gente tem TDAH, tem gente que tem depressão, e tem um monte de outras doenças que a gente nem sabe o nome, mas que, no fundo, é o desequilíbrio do ser humano. Olha só, os nomes, eles são bonitos, às vezes são enormes, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, episódios depressivos maiores, transtorno de ansiedade generalizada. São lindos, maravilhosos, desde que sejam feitos dentro de diagnósticos precisos por profissionais adequados, que tenham gabarito, capacidade e profundidade no conhecimento para fazê-los. Na nossa fala anterior, eu disse que, infelizmente, por nós termos os psicólogos sem diploma, do Facebook, o Dr. Google, do Instagram, do TikTok, as pessoas começam a fazer listas de sintomas. Como se fosse ticar mesmo, como se a gente estivesse fazendo uma lista de ingredientes de um bolo que a gente fosse assar em casa, entende? E aí o adolescente, o jovem, simplesmente vai lá ticando cada uma e chega na sala de aula, chega para os amigos, ou chega no próprio ambiente de saúde e diz desses sintomas e altera alguns deles. Como se já fizesse parte do currículo dele. Justamente. E aí eu tenho um subdiagnóstico. Infelizmente, a gente tem muito subdiagnóstico ou autodiagnóstico. Os transtornos, eles existem. As psicopatologias, elas existem. As dificuldades, elas existem. São factuais. Se bem tratadas e bem diagnosticadas, evoluem o processo de performance do indivíduo. Mas desde que sejam feitas em ambientes qualificados. Não dá para eu pensar em trabalhar o que você faz com proficiência, com excelência, eu simplesmente pegar uma página na internet e pegar um diagnóstico. Tá? A gente precisa entender que os nomes, eles existem, sim. Os transtornos, eles existem, sim. Mas a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo ou da forma que a gente é, ou o prejuízo que a gente está tendo dentro daquilo. Porque a gente fala que, muitas vezes, o indivíduo chega dizendo, eu tenho ansiedade. Pô, eu também tenho. Se a gente não tiver ansiedade, a gente vai enfiar a cabeça na boca de um leão e vai morrer facilmente. Ansiedade é algo que, necessariamente, o indivíduo precisa ter. A partir do momento em que isso atrapalha a rotina, atrapalha a performance, diminui a qualidade de vida dele, aí sim ele procura um profissional. Seja na rede pública, seja na rede privada. Infelizmente, quando a gente trata de saúde, a gente tem o hábito de trabalhar numa saúde muito mais curativa do que preventiva. Ou seja, muitos desses indivíduos, quando eles chegam na rede, quando eles chegam no consultório, eles já estão com sintomas muito elevados, tá? Muito elevados, ou muitas vezes não fazem os diagnósticos, não vão atrás dos profissionais, porque não tem grana, cara. Não tem grana. Um diagnóstico de transtorno do espectro autista, ele é altíssimo custo. De transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é altíssimo. O custo é alto. Muitas vezes esses indivíduos, eles são subdiagnosticados porque eles não têm condição de fazer um diagnóstico, um acompanhamento e um tratamento adequado por conta das suas condições financeiras. E hoje, com o avanço, né, da ciência, do conhecimento, é possível a gente diagnosticar todas essas deficiências que o ser humano traz. Porque, antigamente, a pessoa com espectro autista, por exemplo, era internado numa instituição isolada da família, porque a família talvez não tivesse conhecimento, controle, achava que era doido e precisava de ser internado no hospício para cuidar disso. E esses talvez seriam alguns casos em que a terapia,
hoje já não é suficiente. Em quais situações, doutor Carlos, que o medicamento ele auxilia no tratamento? E quais as situações em que o indivíduo, a pessoa, o ser humano, se ele mudar o seu comportamento, se ele começar a ter algumas orientações, ele é possível de reequilibrar? Hoje nós trabalhamos eu trabalho com uma abordagem clínica padrão ouro, tá? As terapias cognitivas comportamentais, elas são as terapias mais respeitadas hoje no que diz respeito à evolução clínica e restabelecimento desses indivíduos, remissão de sintomas e coisas do tipo, tá? Mas a gente não vai desconsiderar que muitas vezes esses casos eles vão precisar sim de medicamento, eles vão precisar sim de um apoio psiquiátrico, de um acompanhamento psiquiátrico. Eu digo sempre para os meus alunos do curso de psicologia que a gente precisa saber até onde a nossa perna alcança. A gente precisa ter a humildade de saber o que a gente dá conta de fazer com aquilo que a gente tem de técnica e saber para onde a gente vai enviar. Muitos quadros, eles evoluem positivamente somente com psicoterapia, mas muitos casos precisam de acompanhamento precisam de um acompanhamento com a psiquiatria. Muitos casos precisam de um acompanhamento multiprofissional, interdisciplinar. Eu vou precisar do apoio de um terapeuta ocupacional, eu vou precisar do apoio de um fonoaudiólogo, eu vou precisar de um apoio de um pedagogo, tá? Então, a gente precisa saber que determinadas condições clínicas, elas precisam de uma equipe multidisciplinar. Elas necessitam de uma equipe multidisciplinar. E eu volto a dizer novamente, por que muitas dessas famílias não fazem? Justamente porque não tem condição de fazer. Então, a gente tem um gargalo absurdo, porque a gente tem tempo de cadeira para dizer o que tem que ser feito. A gente tem conhecimento técnico para saber o que tem que ser feito. Mas a gente não tem suporte para que a grande maioria desses quadros sejam, de fato, evoluídos da maneira adequada. Uhum. Ô, Robson, você está falando sobre essa questão financeira e tal. Eu tenho uma filha, ela não mora em Paracatu, não. E eu tenho um neto, né, filho dessa filha minha, que tem síndrome de Down. Tem 25 anos, mais ou menos. E ela toda a vida foi muito dedicada. E colocou ele num monte de terapia. Um monte de terapia. Ele trabalha na PAI, produzindo muda lá onde ela mora, que é em Ponta Grossa. Aula de natação, não sei o quê, um monte de coisa. E aí ela me ligou essa semana chorando, que ela falou que foi num neurologista, conhecido dela, e chegou lá no neurologista, ele virou para ela e falou assim, vou te falar uma coisa. Seu filho está cansado, você está cansada, e não tem muito mais para fazer do que você já faz por ele, não. Entendeu? Então você tem que diminuir essas terapias aí, porque senão você e ele vai... Daqui um dia até ele vai entrar em depressão, você vai virar uma confusão. E aí ela não estava aceitando isso. Eu falei assim, eu não sou neurologista, não sou psicólogo, mas eu acho que tem fundamento o que esse camarada falou. Então você tem que procurar seu filho para ver se ele faz o que ele fica mais feliz em fazer, sem forçar a barra, né? Porque tem as limitações, o cidadão que tem síndrome de Down, como o autista e outros aí. Então, eu acho que muitas vezes esse acompanhamento e o excesso de atividades pode causar problemas psicológicos seríssimos também, né? Porque daqui a um dia o menino não quer saber de nada, né? Ele fica puto, tudo quanto é coisa que ele vai fazer. Ele não quer fazer isso, mas como ele não faz o que ele quer, né? Sempre tem a mãe seguindo, né? Então, isso aí é importante também, ver que o excesso de atividade pode fazer com que o cidadão entre em depressão ou comportamento, né? Outros problemas aí, né? Então, é muito ampla essa questão da psicologia, e essa questão da psicologia ela tem tudo a ver com a felicidade, com a questão comportamental, né?
Porque muitas vezes você quer ter uma mudança comportamental, mas não dá conta, porque a situação não te deixa mudar de comportamento. Vamos pensar o seguinte, você está dizendo aí, meu neto tem 25 anos e ele tem uma condição clínica específica e aí foi num neurologista e disse que era para desacelerar um pouco. Quando a gente pensa em um acompanhamento, principalmente um acompanhamento multidisciplinar, a gente está pensando em família também, tá? A gente está pensando em mãe, a gente está pensando em pai, a gente está pensando em quem cuida, porque o excesso, todo o excesso, ele vai causar mal, né? A gente fala assim, tudo demais faz mal, inclusive água, né? Afoga, não é isso? E nesse caso específico, se você fizer um comparativo do caso clínico do seu neto com o caso clínico comparativo do seu neto, que não teve esses recursos, você pode ter certeza que ele evoluiu muito mais do que esse outro que não teve recurso. Né? O que a gente precisa entender dentro desse contexto é o trabalho familiar, intrafamiliar, as coerências. Por isso a gente não está dizendo de um acompanhamento somente para aquele indivíduo, a gente está dizendo de um acompanhamento multiprofissional. Né? Eu ia, inclusive, dizer, né? Por exemplo, o indivíduo recebeu aí um diagnóstico de TDAH. Quando eu pego esse papel e levo na escola, eu estou dizendo, escola, eu preciso de ajuda. Quando eu pego esse papel e eu levo na terapeuta ocupacional, eu preciso de ajuda. E essa equipe que fez o diagnóstico também vai cuidar da família. Para quê? Para que possa ter essa coerência. Porque a gente está falando de coerência. A gente está falando dessa mãe que quer dar tudo para o filho, mas esquece de si mesma. Porque o desespero que ela tem em chorar, em dizer que não pode fazer mais nada, é porque ela quer fazer muito mais. Né? E está, de certa forma, tirando ou desligando um pouco do bem-estar ou do cuidado dela com ela mesma e das expectativas que ela tem sobre esse filho. Então, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de futuro, quando a gente fala de objetivos, a gente precisa de tudo, primeiro de tudo, ser coerente. Dr. Robson, hoje, eu não sei se é porque a gente passou a observar mais, mas a gente tem visto um índice muito grande de pessoas com espectro autista. Isso é considerado um problema de saúde mental ou é uma característica, uma deficiência? Eu costumo até dizer que essa turma estão vindo de outro planeta para cá, porque o modo deles é esse mesmo, que você pegar uma pessoa com o espectro autista, ele tem uma inteligência aguçadíssima. Não tem essa deficiência no problema no QI, por exemplo, no quociente de inteligência. Mas tem essa dificuldade, principalmente de relacionamento, de convivência no meio, né, que ele está. Acho que tem vários casos, né, não sou especialista, mas eu conheço várias pessoas com autismo e cada uma com um comportamento diferente no relacionamento. Isso é um problema essencialmente de saúde mental hoje ou tem outros tratamentos que é preciso de introduzir? Olha só, eu vou te falar em cima daquilo que a gente tem feito, alguns estudos, visualizando algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa perceber do transtorno do espectro autista é que é um espectro. Tá? Ou seja, existem características distintas para indivíduos distintos. Eu não posso afirmar nada. Não posso afirmar para você que ele vai ter altas habilidades ou que ele não vai ter altas habilidades. Eu não posso afirmar para você que ele vai conseguir executar determinadas tarefas ou não executar determinadas tarefas. Eu posso dizer para você que existem 3 níveis de suporte. Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Dentro desses níveis de suporte, eu tenho as características de cada indivíduo. Que pode ter altas habilidades? Pode. Pode não ter? Pode não ter. Ele pode conseguir falar? Pode. Pode não conseguir falar? Pode. Ele pode conseguir ir no banheiro sozinho ou não? Isso tudo está dentro disso que nós chamamos de espectro. Então, precisa de um acompanhamento multidisciplinar e frequente. Para quê? Para um desenvolvimento adequado desse indivíduo.
tá? Quando a gente fala assim, uma situação de saúde mental, se a gente tem um espectro e ali dentro a gente tem vários comportamentos específicos, nós estamos tratando dos comportamentos. E se estamos tratando do comportamento, nós estamos aumentando a performance. Se estamos aumentando a performance, então, consequentemente, estamos tratando de saúde mental. Não só do indivíduo, mas também da família. Tá? Você citou um termo aí que a gente não usa mais, que é o QI. Né? QI veio muito... era muito presente na década de 90, que é o coeficiente intelectual. Né? O QI é o coeficiente intelectual total. Seria uma inteligência total do indivíduo, tá? Uma inteligência total. Hoje a gente não acredita nisso. Já não acredita nisso há muito tempo, principalmente depois que Howard Gardner trouxe as inteligências múltiplas e aquela coisa toda e tal. Né? A gente acredita que os indivíduos eles são habilitados intelectualmente para coisas específicas. E a inteligência é, dentro do desenvolvimento do indivíduo, uma função psíquica superior. Então, todos nós temos um potencial intelectual. Dentro desse potencial intelectual, desenvolvemos habilidades específicas. Né? Então, eu não posso dizer que o indivíduo que tenha um coeficiente intelectual alto, ele será bom em matemática, química, português e relações humanas. Eu não posso afirmar isso. Isso fez com que, durante a história, nós tivéssemos inúmeros indivíduos extremamente prodigiosos que simplesmente foram taxados como ignorados, malucos. Né? Você pensar, por exemplo, Albert Einstein tinha um QI tal coisa e tal. E foi reprovado em tais coisas. Ok, para mim isso é muito claro. Ele tinha habilidades para isso e não tinha para aquilo. Entendeu? É a mesma coisa dizer assim, eu não tenho inteligência musical. Não adianta você me dar um violão. Mas eu tenho uma ótima inteligência corporal sinestésica, ou seja, eu danço, eu pulo, entendeu? Eu faço teatro. Eu não tenho uma boa inteligência lógico-matemática. Então não adianta você falar para mim assim, calcula isso aqui para mim. Não é algo que me encanta. Não é algo que me encanta. Mas ele tem uma ótima inteligência para relações humanas. Onde eu chego, dali 10 minutinhos, eu posso estar sozinho, já estou conversando com alguém aqui, com alguém ali, já tem gente ao meu lado. Então, nesse sentido, quando a gente fala dos transtornos do espectro autista, a gente vai perceber justamente isso, que existem características, um espectro, tá? Existem características e são próprias do indivíduo. É como se a gente não tivesse um indivíduo com transtorno de déficit, com transtorno do espectro autista igual ao outro. É como se a gente não tivesse. Porque as reações, as relações, as formas e os processos são distintos. Robson, eu gosto muito de citar o que eu já vivi. Sim. E quando eu estava fazendo meu curso de biologia, eu lembro um belo dia que estava tendo uma aula de genética. E eu estava com uma dúvida lá para me fechar o aprendizado. E a hora que eu levantei a mão para pedir uma orientação para o professor, tocou o sino, a aula acabou e ele cortou aquilo e ficou interrompida o meu questionamento, o meu auxílio que eu ia pedir para ele. Conclusão, depois disso, mais nunca eu consegui trabalhar a questão de genética de boa. Entendeu? Por causa desse trauma que eu tive, que a hora que eu falei pro camarada que eu precisava dele me orientar naquilo, ele largou para lá. Então, é muito complexo isso, né? Muito complexo. Agora, o que você acha que uma situação dessa pode ter ocorrido? A gente leva para dentro da sala de aula, Tonhão, todos os professores que a gente teve na vida. Uhum. Tá? Isso é uma questão muito simples de se entender. Todos os professores, todas as pessoas que nos ensinaram alguma coisa na vida, a gente leva para dentro da sala de aula. Como todos os médicos nós levamos para dentro dos consultórios. Então, num processo de crença, e aí a gente pode pensar justamente na maneira com que você foi criado,
Ou seja, as relações ou a maneira com que os seus pais ou que o seu pai te ensinava as coisas, e naquele momento ele te corta e te faz lembrar de algo que já vinha na sua natureza, da questão de não ter ali ou de querer encontrar um lugar ali para tirar a sua dúvida e mais uma vez você ser cortado e não conseguir fechar esse aprendizado. Quando a gente fala e você usou a expressão trauma, eu gosto muito de usar a expressão crença. Por que crença? Crença não tocante à questão religiosa, não. Mas crença no tocante àquilo que a gente vai construindo com um aspecto histórico. É como se a gente pegasse um casco de uma árvore muito antiga e visse aquelas marcas ali. Aquelas marcas, elas não surgiram naquele momento, mas em um determinado momento na história elas foram feitas. E a partir daquele momento que foi feita aquela marca, ela vai carregando durante toda a história aquela marca, se a gente não fala sobre ela, se a gente não cuida dela. E o pior é que a gente joga para as outras gerações. Ou seja, a gente escuta muito isso e é muito comum, mas é uma verdade. Gente ferida fere. Né? Gente machucada machuca. Então, se a gente pensa o seguinte, olha, o professor tolhiu o seu aprendizado naquele momento. Provavelmente uma aula expositiva, modelo antigo, modelo militar, um atrás do outro. Você, enquanto aquele que recebe a informação, não questiona aquele que dá a informação, porque vê o professor como uma autoridade, como via os outros que estavam enquanto autoridade, e se coloca, então, acuado e tem dificuldade em entender aquilo dali para diante. Com todas as outras pessoas são assim. Quando a gente fala de processo psicoterápico, muitas vezes a gente precisa ensinar o indivíduo que aquilo que ele carrega não é algo que ele precisa carregar para a vida toda. Não é ele. É como ele está. Não é ele. Se a gente pensar, por exemplo, um pai, durante a infância e adolescência, disse para o filho, você é irresponsável, você não vai dar nada da vida, eu tenho vergonha de você. E ele chega na vida adulta. E ele chega na vida adulta todo amputado, né? De relações humanas. Ele não consegue estabelecer, não consegue sentar à mesa com homens que ele admira, porque ele é o irresponsável, porque ele não vai conseguir ter sucesso. E aí ele se chega sente na clínica. inferior. Sim, aí ele chega na clínica. Aí você tem que dizer para ele, ok, você está assim, você não é assim. Não é assim. E o pior, Tacílio, é que se ele acha que é isso, não há ninguém no mundo que consiga fazer com que ele ache diferente. Por quê, Tonhão? Porque as nossas crenças, elas são tão sólidas que você acha inúmeros argumentos para poder justificar ela. E aí ele vai fazer isso com o filho. E o filho dele, se não tratar, se não cuidar, vai fazer com o neto. E isso vai virando um círculo vai vicioso. reproduzindo isso no dia a dia na sociedade. Sim. Eu fui sindicalista durante muitos anos, sindicalista no meio rural. E no meio rural, então, essa falta de diálogo e autoritarismo, especialmente do homem, sobre a mulher, era muito mais patente que na cidade. Por falar que o povo da roça era mais ignorante, né? Mas não era. E a gente tinha um conceito que falava o seguinte, o trabalhador, no dia a dia, ele sofre lá na empresa com o patrão, ele chega em casa, ele agride a esposa agride o filho agride o cachorro agride o gato. Então vira uma cadeia. Comparando isso a grosso modo, o que a gente vive na sociedade é exatamente esse desequilíbrio, né? O desequilíbrio, ele tem a capacidade de influenciar tanto quanto as coisas boas, né? E às vezes muito mais com maior agravância, né? E aí você vai observando que a sociedade, ela não está doente, ela vem adoecendo. E por falta de tratamento, ela chega a esse topo, a esse platô, ou na verdade, chega a esse pico, onde ela precisa decidir se ela vai exatamente continuar. Essa interrupção, esse corte que precisa fazer nessa cadeia Justamente. negativa. Né? Se ela vai continuar replicando as mesmas coisas sem pensar sobre elas, ou se ela vai começar a se debruçar e pensar sobre elas.
Li uma frase pesada essa semana, eu fiquei pensando sobre ela, que diz o seguinte, que indivíduos que estão muito próximos à verdade é porque estão muito longe dos livros. Né? Exato. Então, assim, indivíduos que estão muito próximos em acreditar que aquilo é aquilo e nunca vai mudar, e que precisa ser desse jeito, está muito longe dele mesmo. Está muito longe dele mesmo. A gente não precisa dizer o que a gente é, porque a gente não é. A gente está sendo. E a gente só é quando tá. Depois a gente foi. Ou alguém aqui consegue dizer no presente sobre alguém que passou? Não é possível, né? A vida muda todos os instantes. O tempo nosso está acabando e eu queria te fazer uma provocação, porque eu acho que é importante em cima do momento que nós estamos vivendo em termos de planeta Terra. Né? Como é que você vê hoje a situação de conflitos que a gente vive, né, a nível global e a nível de Brasil, com relação às fake news nas redes sociais? Como é que você vê isso? Bom, eu vou falar de um universo completo, depois a gente fala de um universo particular. Quando a gente pensa em fake news, nós estamos falando de notícias... Mentira mesmo. Mentirosas. Notícias mentirosas, manipuladas, ou coisas do tipo. Ou montadas, ou coisas do tipo. Isso vai acontecer em todos os ambientes. Porque a gente cria uma necessidade a partir dos nossos interesses. Criando a necessidade a partir dos nossos interesses, a gente vende aquilo porque a gente sabe que vai ter gente que vai acreditar. Porque, volto na fala anterior, se as pessoas estão com excesso de verdade longe dos livros, provavelmente uma imagem que apareça ali e é compartilhada 10, 15, 20 mil vezes, ela vai virar uma verdade. Ela vai virar uma verdade dentro da superficialidade, que volta toda a nossa discussão aqui no que diz respeito a essa superficialidade de acesso em profundidade de conhecimento. Se a gente vem para uma área particular, e aí isso é extremamente interessante, e aqui eu acho interessante, e talvez seja muito disso que a pessoa que me indicou tenha visto, né? Porque eu não vou segurar a língua, não. Vou te falar, né? Quem vive e se aproveita da polarização é quem polariza. É quem polariza. Nós não estamos falando de algo diferente do que é feito no que diz respeito à alienação na antiguidade, na Idade Moderna, no início da Idade Contemporânea. Nós não estamos falando de algo longe disso. Eu vou criar uma ideia aqui, vou criar uma ideia aqui. Para que eu vou criar essa ideia? Para poder alimentar os meus, para que dali do outro lado os outros sejam alimentados também. A quem é vantajoso a polarização? A quem polariza. A quem é vantajosa a fake news? A quem as cria. Por quê? A gente sabe disso quando a gente vê para dentro de empresas pequenas ou de médio porte, onde os patrões adoram que os funcionários sejam inimigos uns dos outros para que ele não precise vigiar. Porque um fala do outro e o outro de cima só olha e fala, veja, eu não preciso cuidar. Então a ideia aí, ela tem um fundamento muito infantil, muitas vezes. Quer dizer que o meu é melhor do que o seu, quer dizer que a minha ideia, seja ela verdadeira ou não, ela tem caráter de virar verdadeira. E a incompreensão. Porque eu não vou só na questão da fake news, daquilo que é errado. Eu vou daquilo que manipula-se também. Quantos livros, e a gente pode pegar dados estatísticos disso, quantos por cento da população brasileira leu 3 páginas de livro o ano passado inteiro? E nesse sentido, é muito fácil a tia do WhatsApp mandar uma mensagem que nem ela leu, que ela não faz a ideia de onde venha. É muito fácil, quem nunca teve paciência para ouvir num jornal sobre bolsa de valores discutindo o mercado financeiro. Nem analisou e avaliou nada, né?
Ou às vezes até ouviu, mas não entendeu nada, mas passa pra frente do mesmo jeito, né? E aí fala com caráter de verdade, não aceita questionamento, não aceita aprofundamento e simplesmente repele. E aí cria-se, então, uma alimentação desse processo de intolerância. Porque, na verdade, eu não quero discutir. Eu quero te mandar uma foto que não é verdade e você cala a boca, fica com ela e não discute. É isso aí, pronto. Ah, mas quem te mandou? De onde veio? Não sei, é isso. E aí torna-se um indivíduo mais agressivo, mais sem papa na língua. Por quê? Porque a gente sabe que onde sobra, ou melhor, que onde falta cultura, sobra violência. A gente sabe que onde falta intelectualidade, sobra ignorância. A gente sabe que, infelizmente, quanto mais os indivíduos ficam longe das páginas dos livros e mais perto das ideias polarizadas, a gente vai ter intolerância o tempo todo. Nós estamos caminhando para o encerramento, mas eu gostaria de ouvir aqui do Dr. Robson qual que é o caminho. Não estamos pedindo a receita de bolo, mas qual o caminho que nós vamos trilhar, a humanidade, para a gente minimizar todos esses problemas mentais que nós elencamos aqui no programa. Bom, como você mesmo disse, não existe uma receita pronta. Né? Se existisse receita pronta, a gente ia vender e ia... A pílula da felicidade. Né? Não é? Na década, quando surgiu alguns medicamentos, já surgiram alguns medicamentos psicotrópicos que traziam esse nome, né? Pílula da felicidade. Mas então, se fosse para deixar aqui uma receita, se fosse para deixar uma orientação, eu acho importante que a gente sempre trabalhe em um tripé, tá? Que a gente tenha o tempo para trabalho, que a gente tenha o tempo para descanso e que a gente tenha o tempo para o lazer. Que a gente preconize aquilo que de fato é importante para a gente, mas não aquilo que é importante que dizem que é importante, aquilo que a gente faz olhando para dentro de nós mesmos. Que nós tenhamos aceitação e que façamos um compromisso com aquilo que a gente é. É importante que a gente seja coerente. Não dá para eu medir a minha vida com a régua da vida do outro. Muitas vezes nós temos indivíduos frustrados, doentes, uma alta taxa de autoextermínio, coisas do tipo, porque muitos da nossa sociedade, infelizmente, estão medindo suas vidas com a régua do outro. Celebre as suas conquistas. Quando sentir que não está dando conta, procure um profissional. Hoje, a psicoterapia já foi muito elitizada, já foi muito caro. Hoje não, hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar em valores muito mais tranquilos, quando particular. A rede pública também oferece. Né? E não procure a felicidade no fim. Viva a felicidade no caminho. Muitas vezes a gente fica preocupado com a praia que a gente vai chegar, mas a gente perde, no mínimo, 1.000 quilômetros de estrada que poderia ser muito mais proveitoso do que isso. Vamos viver a caminhada. Vamos viver cada dia. Não vamos romantizar a felicidade. Ninguém vai ser feliz o tempo inteiro. A gente vai ter altos e baixos. A gente vai ter alegrias, a gente vai ter tristezas. E isso é para acontecer desse jeito. Algumas pessoas vão dizer sim para nós, outras pessoas vão dizer não. A gente vai sorrir nos sims e vai chorar nos nãos. Mas isso é faz parte da necessário. evolução nossa, né? Isso é necessário. Né? Todos os conflitos que nós vemos, Tonhão e o Tacílio, nos indivíduos, principalmente em gerações entre 15 e 25 anos, elas estão justamente nisso. Eles não querem o processo. Eles querem a saída e a chegada. Mas é o processo que faz com que nós sejamos quem nós somos. É igual a fermentação do pão, né? Sim. A árvore não quebra por quê? Porque ela aprendeu com o vento. Se eu coloco ela lá já de laboratório, ela vai sofrer todos os impactos da natureza. Ela só enverga e não quebra porque ela aprendeu com o vento. Beleza. Ô Tacílio e Robson, mais uma missão cumprida. E agradecer aos dois, ao Robson, pelo bate-papo muito rico, né, Tacílio?
e dizer que no próximo sábado nós estaremos de novo aqui na Rádio Eldorado FM 87.9 e também no canal do YouTube Otivista Paracatu. Esse programa ele é um oferecimento do Movimento Verde Paracatu, da Copefam e da VIP Studio. E o nome do programa, como você já viu aí, já até citou, é Pimenta Malagueta, né, que o Otacílio sempre tem os seus comentários sobre isso. Eu espero que a gente tenha conseguido levar uma informação bacana para a comunidade. Esse programa não tem fins lucrativos, né? A gente faz um trabalho voluntário e conta com os parceiros que nos ajudam a produzir esse bate-papo nosso, beleza? Muito obrigado a você. Suas considerações finais, Otacílio também. Bom, eu que agradeço, tá? Espero aí ter podido contribuir um pouquinho, né? Quero deixar bem claro que não sou senhor da verdade, que não tenho aqui a pretensão de trazer verdades absolutas sobre nada, que é um bate-papo em cima daquilo que é técnico, em cima daquilo que é espontâneo. Seria muito lindo, maravilhoso a gente só ter um livro aqui e ir lendo conforme está proposto. Mas eu quero agradecer. E dizer que estou sempre à disposição, se tiverem alguns outros temas que a gente possa trabalhar, né? Principalmente, o quanto mais ardidos eles forem, mais gostosos eles são de ser degustados. Tá? E foi um prazer muito grande ter batido esse papo. Beleza. Bom, agradecemos você aí pela sua audiência, por nos acompanhar aí no nosso programa. Agradecer ao Dr. Robson aqui pela brilhante explanação aqui sobre temas, né, que são sensíveis, mas que são relevantes aí na nosso dia a dia. E no próximo sábado, se Deus permitir, estaremos aqui de volta, trazendo mais um programa, mais um bate-papo e botando tempero, porque o nosso negócio aqui é temperar, é pimenta malagueta. Um abraço, fiquem com Deus. Beleza, até mais, um abraço. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil, ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sobre uma tela, pátria das flores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito